Hoje eu venho trazer para vocês um artigo também publicado aqui no Brasil dos métodos antropológicos para estimativa de idade em cadáveres ou em restos mortais, que é um artigo de um tema que eu acho fantástico, que é a antropologia forense, né? A sua extrema importância na identificação humana, né? E que é pode dizer uma área de atuação da medicina legal, né, criminal especificamente, né. E esse artigo é um artigo de revisão publicado na revista Saúde, Ética e Justiça. Vou deixar o link na descrição. É escrito, né, pela amiga, sócia Fernanda Sobral, né, o Dr. Ivan e a doutora Carmen, responsáveis pela residência de medicina legal e perícia médica do HC. Foram meus supervisores, chefes da residência. E é de fato um tema muito interessante, e eles juntaram nessa análise alguns aspectos muito relevantes e úteis, né, da avaliação antropológica hoje em dia, né? Então já aproveito. Se você curtir este vídeo, deixe seu like, comenta se você quer que eu continue produzindo esse tipo de, de avaliação de artigo, de trazer artigos aqui pro canal. Comenta o que você achou, se você achou interessante também. E me seguir lá na Papo de Legista no Instagram também. Então vamos lá, sem mais delongas, o que acontece, né? Introdução. Esse artigo ele traz uma origem etimológica, né, da antropologia forense, né, que é o que o próprio nome já diz, né, o estudo do homem, né, antropologia e forense, no caso, sobre perspectiva e a necessidade forense de fato, né? Então é uma ferramenta fundamental para a identificação humana. Esse é o intuito da antropologia forense, identificação humana, né? Restos mortais de pessoas que foram em grandes desastres, enfim, situações dramáticas, né? E que demandam a identificação. Mas não só isso, né? Às vezes pessoas que são encontradas, né? Desaparecidas e por aí vai. Então, o interessante da antropologia forense, que ajuda na identificação, é que a gente consegue estimar a idade, né, daquela pessoa, né, e especificamente os grandes questionamentos que envolvem isso, né, qual a idade que veio a falecer e há quanto tempo faleceu, né. Nem sempre isso é possível, a gente vai ver, né, depende do método utilizado, mas são questões que são muito úteis para a justiça, né, e que cabe a antropologia forense tem a possibilidade, né, de responder esses questionamentos, né. O método desse estudo é uma revisão bibliográfica, né, com pesquisa nas bases de dados Lilacs, PubMed, o Google Acadêmico, né, artigos do período de 1920 a 2019, né? E os descritores de saúde, né? Os descritores utilizados na busca foram determinação de idade, antropologia forense, autópsia, idade e cronologia. Esses foram os descritores utilizados pelos autores para encontrar os artigos que foram selecionados, né? Os resultados, bem, os resultados foram o seguinte, né? Tem diversos métodos e isso que é interessante, né? Esse autor, o Roger Maillard, né? Espero que eu não esteja falando errado, mas ele expõe, né, em uma revisão os métodos que são mais utilizados. Então, tem diversos métodos para identificação. Os dentários esqueléticos, né? E o esquelético ele vai depender muito da conservação daquele tecido ósseo, né? O tempo decorrido após o óbito, né? Então são situações que influenciam nessa análise, né? Mas também a gente tem que lembrar que
existem métodos mais validados, claro, mas mais antigos. O próprio Flamínio Fávaro, né? Um ilustre professor do Departamento de Medicina Legal da USP, né? Em 1942 ele descrevia, né, que os elementos morfológicos são importantes, né, como as suturas cranianas. As suturas cranianas trazem muitas informações interessantes relativas à idade, né? E assim ele já pontuava, né? Assim como o Genival Veloso de França, né? Com a aparência, né? A pele, os pelos, a dentição, o globo ocular, as suturas, o ângulo mandibular, todos eles são elementos que permitem identificação. E Costa, né? Ele também enfatiza a questão do processo de soldadura das suturas cranianas, né? E pontuando que, de fato, no caso do sexo feminino, ele é mais precoce, essa soldadura das suturas. O que, de novo, já auxilia na identificação por si só, né? Muitas vezes. Logan e Crawford e Prats, eles descrevem a identificação pelo ângulo mandibular, ou seja, o ângulo da mandíbula, né? Então, 160 a 170 graus normalmente são de recém-nascidos, de 95 a 100 graus adultos e de 130 a 40 graus idosos, né? Então, esse é um dos métodos de identificação, que é pelo ângulo mandibular que foi descrito por esses autores, né? Outro método é o de Lovejoy, né? Esse autor, ele descrevia as mudanças na superfície auricular do osso ilho, né? E que também é muito útil, só que tem uma limitação, né? Que tem é possível sobreposições de fases ali, e isso pode dificultar um pouco a análise dessa superfície auricular, né? Todd e Such e Brooks, eles falam da degeneração da sínfise pública, também é um método de avaliação, né? E esse método ele tem 6 fases, né? E um outro autor subsequente, né, o Brown, ele diz que Such e Brooks ele é mais preciso que o método de Todd, né? Apesar que eles são muito equivalentes nesse sentido, né? Porque é a avaliação da degeneração da sínfise pública, né? Lamendin, né, é um método já de 1992 e que é muito já consagrado, né, que é o estudo da dentição, da arcada dentária. Então, avaliação de periodontose, né, de translucidez radicular, né, são todos elementos muito peculiares e que permitem identificação pelos dentes mesmo. Ou seja, né, é um dos métodos mais utilizados, né, porque muitas vezes a dentição é um dos componentes, né, mais fáceis não, né, mais plausíveis de se avaliar, né. O Iscan, ele define também a análise da quarta costela, né, então a gente avalia alterações na face costal, né, então da superfície, né, da face costal da quarta costela, né. O problema é que ela não pode ser encontrada muitas vezes, né, pode não ser encontrada. E se tiver um dano ali nessa região da superfície da quarta costela, já prejudica. Não consegue fazer essa análise pelo método de Isca, né? Também é importante o método de Kunos, que foi descrito em 92, né, que ele já analisa a primeira costela. E essa normalmente é mais fácil de encontrar, né? Então ele avalia também a face costal, né, a cabeça da costela, né, e a faceta do tubérculo. E todos esses elementos ele consegue descrever uma estimativa de idade, né? Agora tem um método que é o TSP, Two Step Procedure, ou seja, você junta 2 métodos para avaliação, que portanto você junta 2 métodos diagnósticos, você aumenta especificidade, né? Conceitos de medicina baseada em evidências, inclusive, né? Então você tem ali o método de Such e Brooks e o de Lamendin associados. Isso torna um pouco mais preciso, né, a identificação estimativa de idade, né? Então são 2 etapas, né, de Such e Brooks e depois Lamendin, avaliação de único dente enraizado, e a partir dali você faz essa análise, né? Então esse é o TSP, a junção de 2 métodos, no caso de Such e Brooks e de Lamendin, né? Uma revisão em 2009 ela fez uma análise em que
em cadáveres frescos, o melhor método é o TSP. Exatamente por isso, né? Porque você consegue otimizar e ter uma maior especificidade. Nos esqueletizados, o TSP e o método de Lovejoy associados, claro, sempre que possível, né? E nos carbonizados aí depende do material disponível, porque nem sempre tem todos esses elementos para avaliação, muitas vezes é restrito. Na antropologia forense tem limitações muito sérias de material para análise, né? Muitas vezes não tem quase nada para você avaliar e então a identificação fica extremamente comprometida, né? Já os em decomposição, aí, né, a avaliação fica mais prejudicada ainda. Então a anatomia podológica, né, o DNA vão ser fundamentais, né, o cruzamento de dados com o banco de DNA. Para segmentos anatômicos, aí o melhor método específico que tem disponível. Se a gente tem ali apenas um crânio, vai se utilizar o método de avaliação das suturas, né? E por aí vai. E métodos de imagem, né, ressonância magnética, mas aqui, na nossa realidade brasileira ela não é plausível, né? Mal tem equipamentos de raio-x nos IMLs que são uma ressonância magnética, né? Mas mesmo assim ela não deve ser usada isoladamente, né? A questão de recursos limita muito, né, essa utilização desse método, né? Esse autor Raj Salem, ele utiliza para identificação na estimativa de radiografias e o externo, né? O raio-x mesmo e a avaliação do osso externo. Então eles fazem um score de maturação óssea em 4 critérios, né? Você tem o critério 1, que é a ausência de ossificação, ou seja, seria de um recém-nascido, por exemplo, né? E 4 completo, ou seja, já de um indivíduo de idade mais avançada, né? Só que daí fica difícil estimar a idade, obviamente, acima de 40 anos, porque daí você já ossificou, e aí você não consegue mais diferenciar direito, né? Então, você tem a ossificação completa, é o nível 4. Então, a partir dos 40 anos já é 4. Tanto faz se 40 anos ou se tem 80. Então, por isso que tem dificuldade de estimar quando tem uma idade maior de 40 anos, né? É uma limitação do método, né? Esse método reset, né, é da análise do acetábulo especificamente. Você tem 7 parâmetros distintos, né? E você consegue fazer uma estimativa de faixa etária de 5 em 5 anos, né? Que também é útil. Então, vejo que eles juntaram diversos métodos, né, disponíveis na literatura e validados, né, que são muito úteis. E o que eles discutem, né, e concluem nesse artigo? Que a melhor forma é a utilização de vários métodos. Só que ao mesmo tempo, esses vários métodos dificultam uma padronização específica, né? Cunha, por exemplo, descreve, né, e discute que a maioria tem limitações, né? A gente viu que tem métodos que têm limitações por conta do próprio desenvolvimento de maturação óssea, por exemplo, né? Dificuldades de indivíduos de idade um pouco mais avançada, acima de 70 anos, né? Acima de 50 anos, você consegue fazer apenas 2 métodos, que é o método de Lovejoy e o Two-Step Procedure, né? Então, você vê que a gente tem algumas limitações dos métodos disponíveis, apesar de eles serem úteis e bons, né? O Lovejoy tem uma maior chance de imitação de análise, né? Por conta do como ele é feito, né? O Todd foi pioneiro, mas o método Sutter-Brooks ele é melhor que o método de Todd isolado, né? O Lamidin é ótimo para indivíduos até 50 anos de idade, né? Por conta do que se avalia. O método de Kunos é mais completo que o de Isca, portanto ele é um pouco mais preciso que o método de Isca, né? E a principal conclusão que deixa, até coloquei em negrito, né, que o Two-Step Procedure, ou seja, Lovejoy e Sutter-Brooks associados, né, é o método de escolha, porque associa 2 métodos, né? Então você permite uma maior precisão, uma maior especificidade na identificação, no diagnóstico estimativo de idade, né? A ressonância magnética é boa, é menos invasiva, só que o acesso é restrito, né? Esse acesso restrito é pecuniário, né? É dinheiro, é muito caro esse método, né? E tem uma consideração que é importante, né?
Esses métodos todos, cada um foi feito em populações originais de estudo, então, de diversos lugares do mundo, né? O Brasil tem uma miscigenação muito grande, então, por exemplo, tem suas variações, né? Mesmo utilizando esses métodos escritos, né? Eles foram feitos às vezes em populações na Europa apenas. Já muda muito a análise, né? Então, o ideal e a recomendação é que se juntem vários métodos para identificação, para estimativa de idade, né? Esse é o intuito principal. Você juntar métodos e assim você aumenta a especificidade. E essa junção de métodos é óbvio que depende do que tem de peça anatômica, de material, por assim dizer, para fazer a análise, né? Porque cada um deles depende de um material específico, né? Então isso é um ponto extremamente relevante nesse tipo de análise, né? Então, de forma geral, você não tem como ser preciso estimar uma idade. Tinha 47 anos, né? Não tem como chegar a isso. É uma estimativa. A gente faz um intervalo de idade, né? Possível. E conforme a gente vai juntando os outros elementos, né? Disponíveis, né? Você vai cruzando e linkando e chegando em um indivíduo, né? A dificuldade de avaliação em idosos por conta de todos os processos terem interferência do avançar da idade, né? Como a gente viu. E então, esse é um dos principais aspectos desse artigo, né? A demonstração e identificação de elementos que permitem, né, de métodos que permitem identificação estimativa de idade na antropologia forense, que é extremamente relevante, extremamente interessante e que vale o estudo desse artigo, que eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês confiram também. E se você não segue lá no Papo de Legista, segue, deixa aí o seu like, comenta aí se você quer que eu produza mais avaliações de artigos aí. Muito obrigado.